Olá, meus queridos alunos. Hoje nós iremos para a nossa quarta aula de Geografia. Iremos falar sobre a participação da mulher no mercado de trabalho e as mudanças no perfil demográfico. A participação da mulher no mercado de trabalho nas últimas décadas, ele sofreu algumas transformações. De modo geral, 50% das mulheres em idade ativa no mundo estão inseridas no mercado de trabalho, enquanto os homens chegam a 77%. Um dos grandes desafios do poder público em todo o mundo é equilibrar esse percentual, promovendo maior inserção, ou seja, entrada das mulheres e combatendo as discriminações. Nesse mapa de 2017, você percebe que pelo mundo é bem diferente a participação da mulher. Na legenda você vê que onde tem a cor amarela bem clarinho é menos de 25% da população feminina que trabalha. Já onde tem a cor mais escura é acima de 60% dessa população feminina, ela trabalha. Então a gente vê uma desigualdade bastante grande. Em alguns países, o crescimento da participação feminina no mercado de trabalho é menos promissor. Nos países árabes, por exemplo, 23% do total de mulheres em idade ativa integram esse mercado, contra 76% dos homens. Na África subsaariana, a participação feminina tende a ser mais elevada, como em Malawi, com 81% das mulheres em idade ativa inseridas no mercado de trabalho. A diferença entre a participação masculina e a feminina no mercado de trabalho reflete um dos vários tipos de discriminação que as mulheres enfrentam, como a dificuldade de acesso a serviços essenciais, como a educação, e a desigualdade de gênero relacionada à questão da remuneração, ou seja, mesmo exercendo a mesma profissão, algumas mulheres ganham menos do que os homens. E também a questão da ocupação dos cargos de chefia são outros exemplos de discriminação. Alguns países adotam uma política de cotas para combater essa desigualdade de gênero, como é o caso da Noruega, onde, por lei, as empresas com ações na Bolsa de Valores devem destinar 40% dos cargos administrativos às mulheres. No Brasil, a lei obriga os partidos políticos a terem pelo menos 30% das mulheres nas candidaturas femininas. Aqui na imagem você vê a primeira mulher que entrou em um cargo de diretora do FMI, a Christine Lagarde. Ela foi a primeira diretora mulher do FMI. Mudanças nesse perfil demográfico, ou seja, mudanças no perfil da população. Esse crescimento, o crescimento populacional, a queda da natalidade, ou seja, a queda na quantidade de crianças e também a queda na mortalidade infantil, tudo isso promovido pela questão do desenvolvimento da medicina e também a questão também do planejamento familiar, assim como o envelhecimento da população, são transformações que nós vimos na aula passada dessa mudança do perfil demográfico. Aqui nós vamos ver nas pirâmides etárias como isso se reflete. Quando a base da pirâmide etária de um país sofre transformações, interpretamos que há mudanças na taxa de natalidade. O estreitamento da base da pirâmide é uma evidência da queda de natalidade e indica uma parcela menor de crianças e jovens no conjunto da população. Se o topo dessa pirâmide é estreito em relação à base, a taxa de mortalidade está elevada e a expectativa de vida da população é baixa. Vamos agora observar pirâmides etárias. Você vê aqui as pirâmides etárias dos países selecionados do ano de 1950, essa primeira faixa, 2015, até o ano, uma previsão até o ano de 2050. A Nigéria, do Uruguai e do Japão. Percebam que a base das pirâmides, quanto mais estreita ela é, menor é a taxa de natalidade, ou seja, há uma redução muito grande, então, na Nigéria, da taxa de natalidade.
O Japão já reduziu, aqui no Uruguai também, e a tendência na Nigéria é que essa taxa de natalidade ela venha a aumentar. Já no Japão é o contrário, né? Ó, a base ela é mais larga e a tendência ela diminuir. Vamos aqui à explicação no gráfico. Na maioria dos países com melhores indicadores socioeconômicos, como o Japão, a redução das taxas de natalidade ocorreu a partir de meados do século XX. Em países latino-americanos como Uruguai e Brasil, essa tendência manifestou-se nas últimas décadas do século XX. Na Nigéria, essa estatística demográfica aponta que a taxa de natalidade vai continuar elevada. E provavelmente as melhorias nas condições de saúde vão contribuir para a redução da mortalidade infantil e para o aumento da expectativa de vida. Perfil etário, perfil da idade da população mundial. Analisando a estrutura etária da população mundial, percebe-se uma predominância da população adulta e uma tendência de diminuição da população jovem. E como visto anteriormente, o envelhecimento da população. Esse cenário vai impactar na organização econômica da sociedade, uma vez que a queda do número de jovens vai diminuir a população economicamente ativa. Quanto mais jovens tem, mais pessoas no mercado de trabalho teremos, e assim também a arrecadação dos tributos e impostos ela vai ser garantida. Sabemos que as pessoas que estão aposentadas, elas necessitam das suas aposentadorias, mas se não tiver jovens trabalhando no mercado de trabalho em uma quantidade suficiente, como o governo ele vai conseguir arrecadar tantos impostos? Isso são questões públicas que devem ser pensadas com muito cuidado, porque a tendência mundial é que a população ela cresça, a população adulta e idosa. Aqui no gráfico vamos ver. Vamos observar aqui o gráfico. Vamos observar que, segundo os dados da ONU, a população adulta entre 15 e 59 anos representava em 2017, como vocês estão vendo, cerca de 60% da população mundial. Crianças e jovens de até 15 anos representavam 26%. E a população de mais de 60 anos, 13%. Essas proporções, porém, não são iguais em todas as regiões do mundo. Na África, por exemplo, população com menos de 15 anos representam 41% da população, enquanto na Europa esse número cai para 16%. Urbanização. Durante o século XX, o crescimento das cidades foi um fenômeno observado em países de diversos continentes. A urbanização, que corresponde ao maior crescimento da população urbana em relação à população rural, resultou de muitos fatores, entre os quais se destaca a modernização agrícola. Quando ocorreu a modernização agrícola, a necessidade de mão de obra no campo caiu, fazendo com que as pessoas fossem morar nas cidades e assim promovesse uma maior industrialização. As indústrias são responsáveis por atrair as pessoas para a cidade, em busca de trabalho e melhores condições de vida. Em 1950, aglomerações urbanas como as cidades de Nova York e de Tóquio já concentravam mais de 10 milhões de habitantes cada uma. Em 2015, mais de 30 cidades no mundo representavam uma população maior que 10 milhões de habitantes. Essas cidades com mais de 10 milhões de habitantes ficaram conhecidas como megacidades. Desde 2017, as cidades concentram a maior parte da população global. Em 2017, a taxa de urbanização mundial era de 54%. Estima-se que essa tendência de aglomeração se mantenha até as próximas décadas, o que aumentará a pressão sobre os recursos naturais e exigirá maior organização do poder público no sentido de garantir a oferta de serviços que atendam a essas aglomerações. Na imagem você vê Tóquio, no Japão, em 2017. Neste momento eu finalizo mais um Estudando em Casa. Até a próxima aula.